São Paulo economiza 4 milhões com funcionários e também economiza bastante na folha salarial. Vou trazer detalhes sobre essa diminuição. Vamos falar também sobre o Gabriel Sara. Será que ele está brilhando lá na Europa? Será que vai vir uma propostinha? A gente conversou com o staff. Bora trazer esses outros detalhes. Hoje tem Cauli apresentado, tem muita informação para a gente trazer no vídeo de hoje. Então bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Vamos falar sobre perfis de reforços também que o São Paulo vai analisar nesta reta final de janela de transferências. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro deste canal. Eu levo com exclusividade várias informações com os membros do canal. Por exemplo, os membros do canal sabem o salário do Cauli, sabem o motivo pessoal do Arboleda. Algumas questões a gente deixa exclusivo para o pessoal que é membro deste canal, tá bom? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Informações do Tricolor nesta quarta-feira, bora com o nosso giro de notícias. São Paulo tem a reapresentação do elenco nesta quarta-feira, às 10 horas no CT. Aliás, 10 horas não, é mais tarde. A reapresentação do grupo é às 4 horas da tarde. Os jogadores vão se reapresentar e vão começar a fazer as atividades. As coisas começaram no CT hoje, às 3 horas, com a apresentação oficial de Cauli como novo reforço do São Paulo. E às 4 horas o São Paulo tem a reapresentação do grupo já para começar realmente falar, já começar o treinamento sobre essa partida contra o Bragantino. Então o São Paulo se reapresenta com Arboleda, Coronel, Ferreirinha e Bobadilha, além do Cauli, tá? Vai o elenco completo, somente os 3 atacantes, o Paulinho, o André Silva e o Rian, que ainda se recuperam de lesão, eles ficam de fora. Atualizando vocês, no vídeo passado falamos sobre a Independente Tricolor, que acabou não subindo. A Dragões da Real ficou em terceiro lugar, mais um ano a Dragões da Real batendo na trave, aí logo deve vir esse título aí para Dragões da Real, que é uma torcida organizada do São Paulo, tô falando do Carnaval, ficou em terceiro lugar lá na apuração. Eu vi uma matéria legal, o Rafael Sobis, ele deu uma entrevista para o podcast 4D TV, e ele falou que na carreira dele, o único clube que ele gostaria de ter jogado e não jogou foi justamente o São Paulo. Ele falou com carinho da torcida do São Paulo, falou que gosta muito do São Paulo. Ele que eu sempre brinco, né? Ele foi o meu primeiro vilão. Eu sempre fui das histórias e quadrinhos e tudo, mas eu sempre tive uma afeição ali, uma afeição é fogo. Eu tive eu sempre gostei bastante ali, um carinho por vilões, anti-heróis, só que o meu primeiro vilão de fato que eu odiei foi Rafael Sobis, porque eu tenho 28 anos, eu peguei aquele momento de 2006, onde o Rafael Sobis acabou nos eliminando na Libertadores, enfim, era uma pedra no sapato do São Paulo, eu sempre brinquei, falei, cara, esse cara eu queria no São Paulo. Ele e o Washington, né? O Washington acabou jogando no São Paulo, o Sobis acabou não rolando, mas ele foi o meu primeiro vilão aí do futebol. Eu lembro como se fosse ontem, eu criança lá com medo da Cuca, medo era de Rafael Sobis, rapaz. Eu queria ter visto ele com a camisa do São Paulo, acho que daria super certo, ele tinha um perfil do São Paulo naquela época. O Caleri, ao lado do Caio Jorge, ele é o vice-artilheiro entre os jogadores da Série A em 2026 no ano. Ele tem 6 gols marcados. Somente o Carlos Vinícius do Grêmio, que tem 8 gols, que tem mais. Contando todos os atacantes da Série A, ele é o vice-artilheiro no ano, contando ali todas as competições, obviamente. O Éder do Lago, ex-presidente do Clube Paulistano, ele se tornou o novo conselheiro do São Paulo. Ele estava na suplência, ele foi empossado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Wolten Aires de Abreu. A conversa do Éder é de que ele não será uma marionete, que ele vai tentar, que ele vai ter ali as suas opiniões, que mesmo com o grupo político que ele está entrando, ele quer realmente manter ali uma opinião própria. Vamos aguardar para ver se de fato ele vai conseguir ter esse papel. Desejo sorte para o Éder aí como conselheiro do São Paulo, espero que seja um dos bons. Bora começar o nosso giro de notícias, trazer algumas informações importantes e relevantes sobre o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo tem uma economia de 4 milhões na sua folha salarial referentes a alguns funcionários. É importante trazer que esses 4 milhões é até o final do ano, tá? Não é mensal, é uma conta que você pega os salários de todos eles até o final. E aí nessa conta é uma comparação do ano passado. Então nessa leva tem a saída do José Eduardo Martins, do Márcio Calomagno, do Muricy Ramalho, do próprio Belmonte, Nelsinho
e Chapecó. Então, a gestão maciça ali, ele fez essa conta de que mesmo com a saída de funcionários e a chegada de alguns novos, inclusive, por exemplo, tinha a chegada do Marcelo Lima para a base, para ser o coordenador da base, que estava fechada, mas no fim das contas o Maciz resolveu não contratá-lo. Então, dos que saíram e dos que chegaram, por exemplo, contando o próprio Rafinha, há uma estimativa ali de uma economia na folha salarial dos funcionários de 4 milhões de reais. É óbvio, né, que isso também sem contar as multas, né? Obviamente que nos contratos, até o Ramone Artico, lá da São Paulo Digital, trouxe alguns números, eu tentei confirmar esses números, não me confirmaram essas questões, mas me falaram que sim, que alguns contratos tinham multa, né? E vários outros contratos também têm multa, por isso que eu sempre falei, quando o Maciz chegou, muita gente ficou falando, ele vai fazer uma limpa, e eu falei aqui no canal, falei, olha, ele não vai fazer uma limpa geral, ele não vai demitir todo mundo, ele vai demitir uma leva, aí depois vai ver o fluxo de caixa, vai manter uma galera, não só por questões financeiras, mas também por questões de trabalho, né? Ele precisava entender o que estava rolando. Então ele demite uma galera, fica com algumas, faz um processo de transição e ainda vai fazendo uma nova leva. E aos poucos vai demitindo algumas pessoas para depois sim, aos poucos, com fluxo de caixa melhor, ele conseguir ali, quem sabe, fazer todas as alterações que ele pretende. Então ele fez essas mexidas e aí ele conseguiu essa economia de 4 milhões de reais até o final do ano com todas essas saídas. O Dedé, por exemplo, não entra nessa conta, porque diz o Dedé aí, realmente, em folha salarial, oficialmente, o Dedé não ganhava nada como diretor do social, como o Mara Casares, também em tese, também não ganhava nada, entre outros conselheiros do clube que não eram remunerados, por exemplo, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco desse contexto. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre o São Paulo, folha salarial dos jogadores e também sobre o mercado. Eu vou só trazer uma apuração sobre Gabriel Sara. Ele foi em destaque na vitória do Galatasaray sobre a Juventus. E aí, né, aquele filho do repórter, aquela inquietude, fui conversar com as pessoas ali do Gabriel Sara para entender como é que tá o cenário dele lá na Turquia. Ele chegou já faz um tempinho, mas também não é tanto tempo assim. Vira e mexe, ele é cotado para jogar novamente na Inglaterra, principalmente. Algumas equipes estariam de olho na situação dele. Eu fui entender até que pé o staff do atleta entende que pode chegar uma proposta no meio do ano. E aí, é uma boa e uma má notícia, talvez, né? O São Paulo, obviamente, não tem mais nenhum direito, não tem nenhum percentual mais sobre o Sara, só realmente aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, o que, a depender da proposta, já ajudaria bastante. O Gabriel Sara, é importante entender que ele é queridíssimo no Galatasaray, assim, do que a gente conversou, ele é um aspirante a ídolo, ele é um queridinho da torcida e há um consenso ali no entendimento dessas pessoas que trabalham com o Gabriel Sara, que são próximas a ele, tá? Há um consenso de que eles veem o Gabriel Sara, o torcedor do Galatasaray, como alguém para ficar anos no clube, para se tornar um dos maiores ídolos do Galatasaray. E o Galatasaray tem investido cada vez mais no mercado, tem conseguido trazer jogadores importantes, tem conseguido tirar alguns jogadores da Europa. E o Galatasaray não está desesperado para vender e tampouco quer vender o Gabriel Sara. Eles acreditam, eles que trabalham com o Sara, de que somente uma proposta muito alta do ponto de vista financeiro vai fazer o Galatasaray negociar o Gabriel Sara. Então não vai ser por qualquer merreca. O que nos dá uma esperança e expectativa de alguma equipe da Europa vir com bala mesmo para sua contratação. Fulham, Manchester City e Milan foram equipes que sondaram o atleta, mas num quesito bem inicial, bem, sabe, só para buscar informações. Até agora não houve nada oficial, mas existe uma expectativa sim do staff do Gabriel Sara de no meio do ano, quando a janela europeia vai ser mais forte, de chegar algum interessado ou alguma proposta para o Sara, mas trazendo esse ponto que o Galatasaray não está disposto a vender, tá? Então o Galatasaray quer uma baita de uma grana para poder vender o Gabriel Sara, e é óbvio, né? Qualquer possibilidade de retorno do Gabriel Sara em um curto prazo é basicamente inviável. Mas até eu conversando com o staff dele, ele não quer voltar lá para depois dos 30 anos só para encerrar a carreira não, tá? O Gabriel Sara pensa ali com 29 ou até chegando aos 30, mas o que eu digo depois dos 30, não com 33, 34, 35 anos só para encerrar a carreira. Gabriel Sara tem no seu pensamento um dia voltar
lá para os seus 30 anos, ainda podendo jogar 4, 5 temporadas com a camisa do São Paulo, tá? Então é um outro ponto importante aí sobre o Gabriel Sara. Eu só quis trazer essa apuraçãozinha que eu acho importante a gente também trazer essa atualização, tá? Antes da gente trazer as duas últimas informações e mais importantes deste vídeo, aqui embaixo na descrição também tem o link da HBO Max, a parceira aqui do nosso canal. O jogo do São Paulo, do Bragantino e São Paulo vai ser transmitido apenas pela equipe da TNT da HBO Max. Então, você pode garantir o seu plano por menos de R$3. Vou te explicar qual é o trâmite. Você vai aqui embaixo na descrição, vai aparecer o link para você assinar a Wallplay, que tem o HBO Max. E aí, no plano, por exemplo, mensal, é R$22,90 por mês. Só que o Wallplay, se você assinar pelo Wallplay, pelo meu link, vai te dar R$20 durante toda a sua assinatura, todo mês, para você usar no cinema. Então você acaba R$2,90, você garante aí todos os jogos. Ontem, por exemplo, através do Wallplay, eu vi o jogo do Real Madrid, depois eu peguei ali um pouquinho dos highlights, né, dos melhores momentos ali do jogo do PSG, tudo ali pelo Wallplay, através da HBO Max. Então tá naquele precinho camarada pra gente. Fechou? Bora trazer as últimas informações do vídeo de hoje. Primeiro, o São Paulo tem uma economia significativa na sua folha salarial referente a jogadores. Vamos trazer as saídas do São Paulo? O São Paulo acredita, tá? E fez um cálculo ali por cima, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas ali nesta noite de terça-feira. O Lucas, lá no nosso grupo, o Lucas, outras pessoas ali, começamos, o Igor Rocha, o Lucas Rocha, uma galera, o Maurício, a gente começou a conversar ali no nosso grupo de membros sobre uma possibilidade de economia. Eu trouxe a informação desses 4 milhões de economia lá no grupo de funcionários. Aí eles perguntaram, pô, e jogadores? O Jefferson também apareceu lá no nosso debate. Aí eu fiquei com essa ideia, a gente ficou debatendo ali, eu fui trazendo ali alguns salários que eu conhecia de alguns jogadores, e aí a gente foi apurar com mais detalhes para entender de fato, fui perguntar ao São Paulo, às pessoas do São Paulo, para entender de fato até que ponto estaria essa economia. O São Paulo estima que uma economia total dos jogadores que saíram do São Paulo está na faixa ali dos 5 milhões de reais. Nesses moldes, por exemplo, tem Dineno, Rigoni e Luiz Gustavo, só esse trio é algo em torno de 1,700, 1,800 milhão por mês. Aí daí você tem o Patrick está emprestado ao Juventude, o Patrick e o Ibali, ambos os salários foram assumidos pelo Juventude, então eles acabam saindo da folha salarial. Tem o Leandro, que acabou saindo em definitivo do São Paulo. O Jandrei, o São Paulo paga ainda um percentual sobre esses valores, então o São Paulo economizou um pouco, mas ainda paga. Tem o Belém também, que o São Paulo ainda também paga uma quantia. O Mailton, que foi emprestado por Fortaleza, o Fortaleza assumiu 100% dos salários. O Eric, que saiu em definitivo, o Eric também tinha um salário significativo no São Paulo, tá? Não era qualquer quantia que ele ganhava no São Paulo, não. Hoje, para vocês terem uma noção, eu não vou trazer todos os valores de cada jogador, mas o Eric, por exemplo, ele ganha mais que o Danielzinho ganha hoje no São Paulo. Ele ganhava no São Paulo mais do que o Danielzinho, do que o Lucas Ramon, do que eles ganhavam com a camisa do São Paulo. O Rodriguinho, que também é um salário baixo, mas ganhava isso no São Paulo. Obviamente, essa maior gordura é do Oscar. O São Paulo pagava ali o salário do Oscar, tem aquele trâmite, né? A Superbet pagou um adicional que tinha o Oscar no meio, mas quem pagava o salário era o Oscar, então era o São Paulo. Então, na folha salarial, o Oscar aparecia no São Paulo. Vinha esse dinheiro da Superbet, o São Paulo pagava diretamente ao Oscar, então acaba entrando nesse balaio. E aí dá uma economia um pouco maior de 5 milhões de reais. E aí a gente pega esse valor de 5 milhões de reais e diminui pelas chegadas dos atletas. Danielzinho, Dória, Coronel, Cauli e Lucas Ramon, eles dão algo em torno ali de 1,5 a 1,800, quase 2 milhões de reais por mês. Então vou colocar para o alto de 2 milhões de reais com esses 5 reforços que chegaram. Isso sem contar ainda as renovações de contrato também que estão acontecendo no São Paulo. Então o São Paulo acaba economizando algo próximo, um pouco mais do que 3 milhões de reais na sua folha salarial mensal em comparação ao que foi ali a temporada passada. Então, na minha visão, o São Paulo tem um time até mais forte do que o ano passado, ainda com as suas lacunas, é claro, mas que conseguiu também melhorar um pouquinho aí o seu time com esses reforços mais baratos, né? A título de comparação, por exemplo, esses 5 reforços que o São Paulo trouxe, você é mais barato que o Oscar e ainda tem uma margem
uma margem considerável do que o Oscar ganhava. Então o São Paulo conseguiu essa economia na folha salarial com esses reforços. Então a gente pode colocar um valor um pouco maior de 3 milhões de reais que o São Paulo consegue economizar na sua folha salarial com as saídas e com as chegadas dos atletas nesse ano e ao meu ver ainda o elenco um pouco melhor. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Bora trazer o perfil de reforços que o São Paulo está querendo, tá? Por conta até de ter um fluxo de caixa, um fluxo de caixa decente, tá? Porque a gestão Casares falava em fluxo de caixa, mas nunca houve praticamente fluxo de caixa. Fluxo de caixa é você ter dinheiro entrando e saindo, você tendo ali uma organização financeira basicamente, só a grosso modo aqui. E ainda não atrasar os direitos de imagem dos atletas. Então o Maciz, ele pegou o departamento financeiro, chegou aqui para conversar, vamos alinhar como a gente pode fazer para trazer esses reforços e ainda manter uma margem legal para ter um fluxo de caixa decente e ainda manter tudo em dia. O São Paulo adotou essa política de ser reforços onde o São Paulo não tem que gastar grana e com salários acessíveis, tá? Então dificilmente o São Paulo vai em uma oportunidade de mercado que vai ganhar lá seus 1 milhão por mês. Esses jogadores serão totalmente rechaçados no São Paulo. Então a ideia do São Paulo é justamente pegar Danielzinho, até o Dória entra nessa conta, porque o Dória, muita gente pode achar que ganha demais, mas em comparação ao futebol brasileiro ele não ganha tanto não, tá? É um salário bem razoável, se a gente pode dizer assim, para a realidade do futebol brasileiro hoje. Você tem Coronel, Cauli, Lucas Samon, todos se encaixam nesse perfil de jogadores que chegam para ganhar menos, mas que podem ajudar dentro desse contexto. A ideia é buscar apostas, oportunidades de mercado, todas as contratações que se encaixam nesse perfil. Então esses 5 reforços que acabaram chegando, o Cauli é a exceção que não chegou de graça, foi um abatimento de dívida, mas a ideia seria justamente fazer esse tipo de negócio, que o São Paulo não tenha que arcar com uma grana voraz e forte durante até todo o contrato do atleta. O São Paulo pode até contratar, por exemplo, o Danielzinho por 2 anos de contrato. Só que esses 2 anos de contrato, na visão do São Paulo, tem que ser um valor que o São Paulo não vai deixar de conseguir pagar, que não vai se complicar. Então, por conta desse cenário, o São Paulo vai adotar essa política de contratações com maciça. Então, por exemplo, tá? Em janelas anteriores, Rigoni, Dineno, dificilmente seriam contratados, porque por mais que fossem apostas, eram jogadores que na folha salarial tinham um impacto muito grande. Para vocês terem noção, o Dineno ganhava 2, quase 3 vezes mais do que o Danielzinho. O Rigoni ganha, 4 vezes mais do que o Lucas Ramon. Eu sei que são posições diferentes, mas é só para vocês entenderem custo-benefício de cada atleta. E a ideia também ainda é baixar a folha salarial, tá? Então eu não descartaria no meio do ano ainda vir alguma coisa para você liberar Cedric, Tolói, até o Wendel, que são jogadores ali que não estão tendo uma minutagem, uma rodagem tão grande. Então o São Paulo quer baixar ainda mais essa folha salarial e trazer jogadores mais ou menos neste perfil. Fechou? O que vocês acham disso tudo? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários, like, hype, super importante. Inscreva-se neste canal. Temos ainda alguns dias para chegar aos 20 mil inscritos, eu tenho certeza que a gente chega. Um abraço, gente. Tchau!